Na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar um conteúdo de gramática, que é o conteúdo de orações subordinadas substantivas, né? Dias anteriores aí, vocês estudaram, né? Quando que uma oração é coordenada e como que uma oração é subordinada, né? E hoje nós vamos estudar as orações subordinadas substantivas. Nós vamos fazer em duas partes. Hoje nós vamos trabalhar um pouco, né? E na próxima aula nós vamos trabalhar o restante, porque as orações subordinadas substantivas são de 6 tipos, ok? Então vamos lá? Aqui. Então, aqui, oração subordinada substantiva, coloquei aqui, parte um, né? Então, vamos lá. Essas orações subordinadas substantivas são aquelas que exercem relação à oração principal, né? Já que nós vamos trabalhar de oração subordinada substantiva, vai ter a oração principal e depois a subordinada, certo? Que ela faz essa relação com a oração principal. Observe aqui os períodos abaixo. É necessário que você estude. Preciso saber se você está bem. As orações subordinadas substantivas classificam em 6 tipos. Então, aqui, primeiramente, quando eu falei é necessário que você estude é uma oração subordinada substantiva que faz relação com a oração principal que vem antes da conjunção, que é necessário. Então, aqui, como eu falei para vocês anteriormente, que as orações subordinadas substantivas, elas são de 6 tipos, né? Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, positiva, predicativa e apositiva, tá? Quando nós trabalhamos esse conteúdo, que é no 8º ano de orações subordinadas substantivas, é importante que nós lembramos de alguns conteúdos que nós já trabalhamos. Por exemplo, quando estamos lá no 7º ano, nós aprendemos sujeito, né? Vai fazer relação aqui nas orações subordinadas, que você vai ver. Estudamos o que é objeto direto, objeto indireto, o que é complemento nominal, o que é aposto, o que é predicativo do sujeito, né? Alguns conteúdos desses já foram trabalhados até no 7º ano. Então, quando nós trabalhamos aqui as orações subordinadas substantivas, vocês automaticamente vão lembrar quando estiver falando desse conteúdo aqui, porque é de suma importância que você lembre para você poder entender essa questão das orações subordinadas substantivas. Então vamos lá. Aqui nós temos a primeira, que é a oração subordinada substantiva subjetiva. Essa oração subordinada, né, a subjetiva, ela exerce papel de sujeito, tá? Ela vem como sujeito do verbo da oração principal. Por exemplo, é necessário. É necessário é a oração principal, certo? Tá vindo antes da conjunção. Que você volte é a subordinada. E ela é uma subordinada subjetiva. Por quê? Porque ela faz o papel de sujeito. É necessário que você volte. Alguém vai voltar. Esse alguém é o sujeito que nós classificamos aqui na oração subordinada de subjetiva, tá? Então nós temos aqui verbo de ligação seguido de predicativo. É bom, é claro, é conveniente, é necessário, é certo, será preciso. Sempre vai ser uma subjetiva, tá? Quando vem esse verbo de ligação seguido de predicativo, tá? Exemplo, é bom que você saia daí. Verbos como convir, parecer, importar, constar. Exemplo, convém a oração principal, que você fique é subordinada e ela é subjetiva porque ela exerce o papel do sujeito. Convém que você fique aqui, esse alguém seria o sujeito, se você é o sujeito. Verbos na voz passiva sintética, tudo que tem, né? O ser, sabe ser, sabia ser, esperava ser, comenta ser, aprovou ser, exerce papel também do sujeito que faz o papel da subjetiva na subordinada. Sabe ser é a oração principal. Que você, aliás, sabe-se que foi você o líder do time. Está desenvolvendo aí um papel de sujeito, ok? Então a subjetiva é aquela que faz o papel do sujeito. Aí nós temos a predicativa. A predicativa ela vai funcionar
como predicativo do sujeito, né? Que sempre vai ter aí um verbo de ligação, tá? Então, nós temos aqui, minha esperança é que você volte. Sempre na predicativa vai haver um verbo de ligação sendo o finalzinho da oração principal, tá? Então, o é aqui é um verbo de ligação. Minha esperança é que você volte. É uma predicativa porque ela está funcionando como predicativo do sujeito. Sempre na predicativa tem que ter um verbo de ligação, ok? Aí nós temos uma outra aqui que é a positiva. O que é a positiva? A positiva é aquela que funciona com papel de aposto. O que é aposto? Vocês estudaram anteriormente sobre aposto. Aposto é que faz uma explicação, que se refere a um termo anterior. Geralmente, quando nós tratamos das orações subordinadas substantivas, a positiva vem sempre depois dos dois pontos. Igual, por exemplo, aqui. Minha esperança é esta, que você volte. Que você volte, ele está fazendo papel de aposto. Por quê? Porque quando eu falo que minha esperança é esta, eu estou fazendo para você aí uma explicação. E o aposto, ele desenvolve esse papel na língua portuguesa que faz uma explicação, certo? Então, ela é a apositiva. Eu coloquei para vocês aqui uma frase, tá? Para nós analisarmos aqui a oração subordinada substantiva. Nunca pode esquecer que a oração subordinada substantiva, ela faz relação com a oração principal que vem antes do conectivo, da conjunção, tá? Mas aí não podemos esquecer, como nós trabalhamos essas três agora aqui, que é a subjetiva, que faz o papel do sujeito, a predicativa, né, que faz o papel do predicativo do sujeito, que tem que ter um verbo de ligação, tá? Geralmente esse verbo de ligação, ele sempre vem a última palavra da oração principal, e a positiva, que faz aquele termo explicativo, tá? Então, nós temos aqui, o segredo do nosso sucesso é que nós nunca desistimos. Se fosse para mim dividir aqui da oração principal, eu ia falar que a oração principal é, o segredo do nosso sucesso é, faria uma barra, né? Que nós nunca desistimos. Então, essa frase aqui, ela faz o papel de oração subordinada, substantiva, predicativa, que é aquela que desenvolve o papel de predicativo do sujeito. Viu que na oração principal teve um verbo de ligação sendo a última palavra, né? Porque ela faz o papel da predicativa. Depois nós temos uma outra aqui. Eu só te peço uma coisa. Não suma, não me abandone, não me esqueça, por favor. Essa daqui está fazendo papel de oração subordinada, substantiva, positiva, porque quando eu disse para você que eu só te peço uma coisa, eu logo a mais, depois dos dois pontos, eu fiz uma explicação para você. Então, ela está fazendo papel de oração subordinada, substantiva, positiva, porque ela faz o papel de aposto, e aposto faz uma explicação. Depois eu coloquei para vocês aqui algumas frases de orações subordinadas que eu quero que vocês analisem comigo, né? O papel de cada uma delas. Então, aqui nós temos a primeira, sabe-se, né? Se fosse para me dividir, sempre geralmente eu faço uma barra para fazer essa divisão. Então, sabe-se, barra, que todos têm direito à educação. Quando eu digo sabe-se, né? Alguém sabe. Então, esse alguém faz o papel do sujeito. Se ele faz papel do sujeito, porque ele é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Aí a segunda eu tenho lá. É necessário que eles limpem o chão. Ele faz também esse papel de subjetiva, faz o papel de sujeito, que quando é necessário que eles limpem o chão, são pessoas, né? Então, ele faz o papel de sujeito, logicamente, então que ele é uma subjetiva. Aí nós temos a terceira frase, que diz aqui, o melhor é que aprendi a matéria. Veja mais que na oração principal teve aí um verbo de ligação que está fazendo, né, essa ligação, que a predicativa é ela que faz aquele papel de predicativo do sujeito. Então, ele é uma predicativa. Na quarta frase, nós temos, lia apenas uma coisa, que fosse muito feliz com seu trabalho. Então, lia apenas queria uma coisa é a oração principal. Logo depois dos dois pontos, veio uma explicação. Esse termo que faz, né, essa explicação é a positiva, que ele faz o papel de aposto, né? Que aqui, que fosse muito feliz com seu trabalho, é apenas uma explicação do que Lia queria.
então faz o papel de apositiva. Depois nós temos a quinta frase aqui, meu consolo era que o trabalho estava no fim. Então, meu consolo era barra que o trabalho estava no fim. Teve um verbo de ligação? Teve, porque era um verbo de ligação, né? Que está fazendo esse papel aí de predicativo do sujeito, essa frase, porque o era é um verbo de ligação, né? E o que faz o papel de predicativo do sujeito é a predicativa. E depois, na última frase, nós temos ali, há nas escolas uma norma barra que os alunos sejam respeitados. Que os alunos sejam respeitados é uma oração subordinada substantiva que faz relação com essa oração principal, que está fazendo uma explicação, né? Que é uma positiva aqui, ok? Então, nessa aula de hoje, nós trabalhamos essas 3 orações subordinadas substantivas, porque as orações subordinadas substantivas se classificam em 6, e hoje nós vamos ficar nessas 3, tá? Então, vamos recapitular aqui que temos lá na oração subordinada substantiva, você sempre tem que fazer essa separação. Quem é a oração principal e quem é a subordinada substantiva que faz relação com essa oração principal. Geralmente, o que está antes do conectivo, antes da conjunção, é a oração principal, e da conjunção em diante é a oração subordinada substantiva, ok? Daí nós temos a que desenvolve, a que faz o papel de sujeito. Nós vamos falar que é a subjetiva, tá? A que faz o papel de predicativo do sujeito, nós vamos chamar de predicativa. Não podemos esquecer que a oração subordinada, substantiva, predicativa, sempre vai haver o verbo de ligação, mas esse verbo de ligação nunca está no início da oração principal, tá? Isso é muito importante ressaltar isso. E a apositiva, que faz o papel de aposto, ok? O que é aposto? É aquele termo que serve para explicar. Geralmente, quando trata de oração subordinada substantiva, essa positiva, que é a explicação, sempre vem depois dos 2 pontos, ok? Bom, pessoal, então nossa aula fica por aqui, né? Trabalhamos hoje essas 3 orações subordinadas substantivas. Na nossa próxima aula nós veremos as outras 3, né? Que faltou ainda, a objetiva direta, a objetiva indireta e a completiva nominal, que nós veremos na nossa próxima aula. Essa tarefa, ela está postada já, tá? No portal EDEB e no Google Classroom, é a mesma tarefa, só que eu e a professora Ronise postamos nessas 2 plataformas, então fica a sua escolha onde que você quer pegar, mas é a mesma atividade, tá? Essas atividades aí de gramática referente à aula de hoje, não precisa copiar essas questões, tá? Vocês somente vão respondê-las no caderno, mas sinalizando, né, pegando lá o caderno, colocando a data da videoaula, que é a data de hoje, tá? O tema da aula, vocês vão colocar lá orações subordinadas substantivas, parte 1, porque já que na próxima aula eu vou continuar, né? Então, vocês vão colocar lá oração subordinada substantiva, parte 1. Responda os exercícios, mais uma vez, não precisa copiar, tá? Mas não esqueça de colocar o tema e a data da videoaula, tá bom? Peço também que vocês podem fazer também, façam pesquisas também. No livro de vocês também tem explicação também de oração subordinada substantiva. Mas o conteúdo não é difícil, vocês viram que para saber oração subordinada substantiva, a gente recapitulou aqui alguns conteúdos que você já trabalhou, porque lá no 7º ano você trabalhou o que era sujeito, tipo de sujeito, você estudou também no 7º ano o que era transitividade verbal, lembra que tinha lá transitivo direto, indireto, objeto, direto, indireto, certo? Vocês vão ver também, quando for trabalhar a questão de objeto, direto, indireto, nas objetivas, direta e indireta, que são das subordinadas, né? Então, é isso, ficamos por aqui. No livro de vocês tem esse conteúdo também de oração subordinada substantiva. Dá uma lida antes de responder, assiste a videoaula mais uma vez, tá? Mas não é um conteúdo difícil, não, é facinho, tá? Até mais, até a nossa próxima aula. Resolva as atividades e quero falar também que estou aguardando, né, uns trabalhos que a professora Ronise falou com vocês sobre o livro Megera Domada. Estou recebendo alguns, já estou fazendo a correção e vamos lá mandar no meu e-mail que eu estou analisando, ok? Até mais, fiquem com Deus.